Bom dia, a paz do Senhor para todos nessa manhã. Vamos dar início à nossa 7ª aula e a segunda, propriamente dito, sobre o livro de Apocalipse, né? Apesar de termos já feito nas primeiras 5 aulas um estudo sobre a escatologia, que, obviamente que envolvendo o livro de Apocalipse, mas agora mergulhando, né, nos capítulos desse livro. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças por mais uma manhã na sua casa, na sua presença, por tudo que o Senhor tem feito, pelo valor e poder da tua palavra, Pai, que alcança os nossos corações, transforma mentes, caráter, decisões, pensamentos, comportamentos, índoles, e somos gratos porque temos, Deus, liberdade, livre acesso à sala do trono para que possamos conversar e receber toda sorte de provisão em nossas vidas. Por isso, nessa manhã, mais uma vez, ó Pai, me ajuda, me dá liberdade para falar em Teu nome e prepara um ambiente espiritual favorável para a condução da Tua palavra. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Bem, hoje entramos na aula número 7 e aí o meu alvo, né, hoje, o meu objetivo é trabalhar o capítulo 2 e capítulo 3 do livro de Apocalipse. Tá? Semana passada fizemos o capítulo 1 e essa semana a expectativa é do capítulo 2 e 3. Para isso, né, para facilitar e dinamizar, né, a aula de hoje, eu vou me valer, obviamente, que da própria palavra de Deus, né? Então eu coloquei os versículos aqui no slide para poder facilitar a leitura da igreja, tá? Então vamos lá. Carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna, então agora já é a carta à igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Mais uma vez encerra dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. E agora entramos na terceira carta, a carta em Pérgamo, a igreja em Pérgamo, melhor dizendo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé,
ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Bem, agora a carta à igreja em Pérgamo. Ainda a carta à igreja em Pérgamo. Também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Bem, agora a carta à igreja em Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Ainda continuando. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. E aí complementa dizendo o seguinte: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com o cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então essa é a conclusão de mais uma carta. E aí eu entro, no livro de Apocalipse, capítulo 3, para falar sobre a carta à igreja em Sardes. Então qual é a motivação de estarmos falando sobre esses dois capítulos? As cartas destinadas às 7 igrejas. Então é um estudo que eu pretendo fazer de maneira comum, coletiva, de maneira geral. Por isso é que eu estou fazendo a leitura de todos os versículos atinente a essas 7 igrejas. Então, carta à igreja em Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Ainda a carta à igreja em Sardes. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras,
e andarão de branco, junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestimentas brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Ainda a carta a Filadélfia. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu nome e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E agora a carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. E o último slide, para encerrarmos o capítulo 3. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então, esses são os versículos do capítulo 2 e do capítulo 3 do livro de Apocalipse. E aí, relembrando o que nós falamos na semana passada, né? O livro de Apocalipse é um livro de linguagem simbólica, né? Excessivamente simbólica. Então é preciso que aquilo que a gente adquiriu de conhecimento não se perca, né? Porque senão, obviamente que ao longo do estudo vocês vão ler ou escutar termos como esses que estão aqui, né, posto no slide. Então quem é o dragão? Quem? Satanás. Quem é a besta do mar? Quem? Anticristo. Quem é a besta da terra? Falso profeta. Falso profeta. Quem é a grande meretriz?
o sistema econômico, político, religioso, né? Tentando fraudular pessoas, corações, mentes. E quem é o candeeiro e a estrela? Isso, então aí está o gabarito, né? Então, sistema político, econômico e religioso corrompido para a ação do mal, do engano, é a grande meretriz, ou ainda a Babilônia, né? Então também conhecida como Babilônia. Então, dito isso, vamos lá. Considerações gerais. Eu já disse, mas obviamente que por agora, né, termos lido a mensagem a essas 7 igrejas, é importante, né, reforçar esse conhecimento. As 7 igrejas na Ásia falam da plenitude da igreja em todos os lugares e em todas as épocas, né? Desde o seu nascimento até a sua subida. Portanto, não se trata de 7 períodos distintos da igreja como ensinam os pré-milenistas, pré-tribulacionistas ou dispensacionalistas, né? Para eles, né, essas cartas representam 7 períodos distintos da história da igreja, né? Então, a primeira carta foi vivida alguns séculos, a segunda carta, séculos subsequentes, e assim vai até o fim. Em cada período da igreja, a realidade das 7 igrejas esteve e está presente, e podemos ver sinais delas em cada congregação local. Cada carta, né, obviamente que vocês já leram, aqueles que fizeram a leitura completa, né, da Bíblia recentemente, ou que já leram a Bíblia, ou que escutaram com atenção também o que foi dito, lido, né, perceberam que há uma formatação, né, uma padronização, né, nessas cartas. Então, ela é composta por um comentário, um elogio das boas coisas feitas pela igreja, né, em um caso, né, nada é mencionado, nada de bom é mencionado, né, e a igreja de Laodiceia. Há uma repreensão pelas más coisas que Jesus observava, né, e em 2 cartas nada de mal é observado. Então, Esmirna e Filadélfia estão nessa condição. E o encorajamento para corrigir o erro, exceto para as igrejas em que nada tinha sido notado. Uma exortação a ouvir uma promessa àquelas que triunfassem, e em alguns casos a ordem destas últimas 2 é invertida, né? A promessa vem antes da exortação, a exortação e depois a promessa, ou então a promessa e depois a exortação. Mas, de maneira genérica, né, essas cartas têm essa padronização, esse modelo, né, que eu busquei colocar nesse slide, tá? Algumas verdades extraídas desses capítulos 2 e 3. Cristo não apenas está no meio da igreja, né, mas ele está andando em ação investigatória no meio da igreja, né? Sondando corações e mentes, né? A investigação nesse sentido. Ele sonda a igreja, pois os seus olhos são como chama de fogo. Há muitos males que atacam a igreja, né? O esfriamento, a perseguição, heresia, imoralidade, presunção, a apatia, ou seja, coisas, como eu disse, né, do presente, lá no passado, e presentes no dia de hoje. Então não são coisas que aconteceram apenas, né, não podemos entender as 7 cartas como um fracionamento no tempo, né, e de maneira estanque, cada carta revelada a um determinado período, né? Isso aqui é uma realidade, foi realidade no passado, é uma realidade no presente e será ainda pior no futuro. Mas Cristo se apresenta para cada igreja como remédio para o seu mal. A igreja nem sempre é aquilo que aparenta ser, quando examinada por quem? Por Jesus. Porque ele conhece a igreja de maneira profunda. Estamos falando de algumas verdades extraídas dos capítulos 2 e 3. Ou seja, na análise crítica da leitura feita, fica essa observação. Ele conhece as obras da igreja, onde está a igreja e o que ela está enfrentando. Isso fica claro?
E aí qual é a leitura de Jesus, né? Éfeso era uma igreja ortodoxa, era uma igreja comprometida com a doutrina, mas era uma igreja sem amor. E quem tinha esse olhar? Cristo, Deus, olhando para a igreja, via claramente, né, que apesar de todo regramento, não havia amor. Esmirna era uma igreja pobre diante dos homens, mas muito rica aos olhos de Deus. Já Pérgamo era o lugar onde estava o trono de Satanás, mas Antipas, né, ele está pronto a morrer como Marte por amor a Cristo. Então, ou seja, não é algo de fachada, é algo que é muito bem observado e contemplado pelos olhos de Deus. Tiatira, a igreja se torna mundana como a cidade, mas uns poucos crentes permanecem fiéis, né? Então Deus ele não olha a manada, Deus ele olha o indivíduo. Ele tem essa capacidade, a despeito de milhões de pessoas que existem, ele tem a capacidade de olhar o indivíduo, o coração individualmente. E isso é muito bom. Sardes tem fama de uma igreja viva, mas aos olhos de Cristo está morta. Como igrejas infladas no dia de hoje, assim o estão, né? Parecem vivas, animadas, cheias da presença, né, de Deus, mas diante dos olhos do Senhor está morta. Outros estão no CTI espiritual e poucos ainda não se contaminaram. Filadélfia tem pouca força aos olhos do mundo, mas é uma igreja fiel, diante de quem Jesus colocou uma porta aberta em que ele abre e ninguém fecha. Por sua vez, Laodiceia considera-se rica, abastada, mas aos olhos de Deus é pobre, é cega e é nua, né? Então esse slide fica bem claro para nós, né, que não adianta viver uma vida de aparência, porque Deus ele olha o interior e não o exterior. Ainda algumas verdades. Cristo anda no meio da sua igreja para oferecer-lhe o quê? Oportunidade de arrependimento antes de aplicar o devido juízo. Jesus anda no meio da sua igreja para dar gloriosas promessas aos vencedores. Então, essa mensagem é que estamos pregando desde o início. Cristo vencerá e a sua igreja fiel também vencerá. Isso implica, né, que nem todos os membros da igreja visível são membros da igreja invisível. Nem todos os membros das igrejas locais são membros do corpo de Cristo. Nem todos os membros de igrejas são vencedores, mas todos os membros do corpo de Cristo são vencedores. Então, por isso, muito cuidado, né? É uma coisa que eu vigio muito, eu não gosto de generalizar, né? Eu não gosto de ficar dizendo, fala para o teu irmão determinada coisa que não expressa a realidade. Isso não é julgamento. Isso não é julgamento, isso é ordem, decência, zelo com a obra do Senhor. É claro, você é um vencedor. Será que eu posso dizer isso para todo mundo que está dentro da igreja, onde existe joio e trigo? Não, não posso. E eu não posso abrir a minha boca para falar algo para agradar homens, porque aí Paulo vai dizer que se é para agradar homens, eu não seria servo de Cristo Jesus. Bem, esse é um slide, como a irmã Mariana bem gosta, no padrão dela, né? Um slide que sintetiza o que foi dito em vários versículos, né? Então vamos lá. Igreja de Éfeso, né? Rejeita heresias, paciente, perseverante. A exortação, voltar ao primeiro amor. Esmirna suportou o sofrimento. A exortação, ser fiel até a morte.
e há uma promessa de que receberá a coroa da vida. Já a igreja de Pérgamo mantém a fé em Cristo, é o elogio feito, a exortação, arrepende-se da idolatria e da imoralidade, e há uma promessa de que um maná e um novo nome. A igreja de Tiatira cresceu no serviço ao próximo, é um elogio. A exortação é de manter a fé e deixar o culto idólatra, e a promessa é de autoridade sobre as nações e receber a estrela da manhã que representa o Senhor. A igreja de Sardes, alguns mantiveram a fé pura, é o elogio feito por Cristo, diante de uma igreja em que ele sonda e conhece o coração. A exortação é buscar o renovo do que ainda sobreviveu, né? E a promessa de honra e vestes brancas. Já para a igreja de Filadélfia, um elogio de perseverante na fé, a exortação de guardar a sua fé e a promessa de ser coluna do santuário de Deus na Nova Jerusalém. Não é à toa que eu coloquei esta linha em verde e esta outra em verde, para relembrar o que eu já disse, de que não há nenhuma reclamação, vamos dizer assim, da parte de Deus. Já para a Laodiceia, botei em vermelho, né, para dizer que não há elogios, né? E aí a exortação, arrepende-se e volta ao zelo, e a promessa de assentar-se com Cristo no seu trono. Então, pelo que vocês podem ver, né, independente do que estão vivendo, seja bom, médio ou ruim, né, há uma promessa de vitória para aqueles que, de fato, recebem a palavra, entronizam a palavra e produzem frutos de arrependimento, de justiça, né? Já para essas mesmas 7 igrejas, as críticas que nós extraímos dos versículos que lemos são as seguintes. Para a igreja em Éfeso, uma igreja desviada, perdeu a direção, passou a desobedecer a Deus, não fazendo a sua vontade. Como eu disse, Esmirna e Filadélfia não há crítica, mas ela é perseguida, sofredora por causa das perseguições enfrentadas por ser fiel a Deus, né? Então, uma igreja perseguida pela sua fidelidade, pelo seu compromisso, seu comprometimento para com Deus, para com a obra de Deus. Já a igreja em Pérgamo, licenciosa, liberal, permissiva, aceitando tudo dentro da igreja para agradar as pessoas, né? Então é interessante que coisas que vemos hoje já existiam no passado. Tiatira, uma igreja relaxada, preguiçosa e não se interessa mais pelo trabalho da evangelização, oração e a palavra de Deus, né? São coisas que não podemos negociar dentro de uma igreja, né? Uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de leitura da palavra de Deus. Afinal de contas, é lá que está revelada a vontade de Deus. E a palavra de Deus diz que não entrarão no reino dos céus aqueles que não fizerem a vontade de Deus. Então ela é fundamental, não somente para o futuro, mas também para o presente. Porque a palavra também de Deus diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Ouvir o quê? A palavra. A igreja em Sardes, uma igreja morta, sem vida, alegria, não faz diferença na sociedade e não incomoda o inimigo, que é algo que o inimigo quer ver dentro das igrejas. Uma igreja menina, uma igreja que não incomoda. E aqui, olha lá, né? Bem claro, que não incomoda o inimigo. E aí o trabalho dele está facilitado. E é por isso que quando caminhamos no sentido contrário, ou, né, quebrando essas amarras, né, contra a obra de Satanás, existe, né, uma luta, uma batalha espiritual grande. Então, ao vermos batalhas espirituais dentro da igreja, isso é um sinal de que nós estamos avançando contra a vontade
do inimigo, contra o querer do mundo, contra uma igreja menina, né? Não somente Deus vê, mas há uma resistência para que esse movimento espiritual, vamos dizer assim, ele cesse, né? Colocando em nós o que? Apatia, desânimo, tristeza, dúvidas, questionamentos, né? Já para a igreja em Filadélfia não há crítica, é uma igreja abençoada, fiel ao Senhor, não importa o que aconteça e apesar das dificuldades, é uma igreja fiel ao Senhor. Laodiceia, né? E aí é interessante, né? Parece que a gente no mundo de hoje tem que falar que é uma igreja verdadeiramente fiel, né? Porque se não colocarmos o verdadeiramente fiel, é uma coisa que no mundo relativizado podemos dizer, né, que ela pode de vez em quando fugir, né? Dar uma escapadinha. Já a Laodiceia, uma igreja morna, indecisa, serve ao mundo e a Deus ao mesmo tempo, orgulhosa e autossuficiente, né? Então é importante, mais do que o retratar de maneira abreviada e resumida, né, num slide, são as informações que ficam para nós, né, para exatamente saber como nos posicionar diante de algo que foi crítica diante dos olhos de Deus, a quem tudo via, vê e verá. Bem, então, falamos que na carta padrão existiam elogios, né? Então eu quero aproveitar agora para poder apenas trazer alguns versículos, né, para sedimentar coisas importantes. Então, por exemplo, um dos elogios para a igreja foi a questão da rejeição ao mal, né? Então há um versículo na palavra de Deus que diz: aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la, né? Então eu quero agora, além do que foi já dito no livro de Apocalipse, eu quero me valer de alguns versículos que por si só reforçam ou falam ainda maior algo importante para a nossa vida, né? Então uma delas, uma mensagem que fica clara para nós, é rejeitar o mal. A segunda mensagem importante, perseverança, né? Gosto muito desse versículo, Hebreus capítulo 10, verso 36 diz: tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, né? Então isso precisa estar latente dentro do nosso coração, né? Para que a gente possa entender que a perseverança não é um caminho de frustração, não é um caminho que nos leva a nada. Pelo contrário, é um caminho em que Deus trabalha na nossa vida e nos leva a alcançar a promessa revelada na sua palavra. Paciência é um outro elogio, e aí Romanos 12 diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante, né? Também é um versículo que eu gosto muito. Suportar sofrimento. 1 Pedro capítulo 2, versos 19 e 20 diz: porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por conta da sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, vocês venham a suportar esse sofrimento com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso sim é grato a Deus, né? Então é importante, porque às vezes as coisas estão dizendo não, às vezes nós estamos vivendo lutas grandes, né? Mas Deus está dizendo de maneira clara que o nosso comportamento de submissão a Ele é grato, é algo que alegra os seus olhos e o seu coração. Um outro elogio: manter a fé. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. 1 Coríntios 16, 13. Serviço,
né? Efésios capítulo 2, verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para ficar sentados. Não está escrito isso não. Está escrito para as boas obras. Para as boas obras, né? As quais Deus de antemão preparou para quê? Para que andássemos nessas boas obras, né? Então não sou eu quem diz, não sou eu quem exorto, não sou eu quem estimulo, não sou eu quem me posiciono de maneira clara diante da igreja para que os obreiros sejam melhores do que são e aqueles que estão sentados se levantem para trabalhar. Está escrito na palavra. Contra fatos. Obrigado. E outro elogio, o amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, aqui diz uma coisa importante que eu ressaltei uma certa vez no encontro de casados, né? No encontro de casados, acreditem, né? Quem é singular e não participa, acreditem, eu falo só da Bíblia também. E não pode ser diferente, né? Porque ela é um instrumento válido para tudo. E lá eu falei certa vez sobre esse versículo. E aqui está uma coisa importantíssima. Olha lá, tá ótimo. Deus, próximo. Mas às vezes isso aqui, ó, olha lá, não existe. Amar a si mesmo. Então, amar o semelhante começa com amar-se a si mesmo. E aí, isso diz da maneira como nós vivemos a nossa vida espiritual, como nós vivemos diante dos olhos de Deus, né? Porque se não amamos a nós mesmos, se somos ingratos com nós mesmos, se nós, né, reclamamos, murmuramos da vida que temos, não nos amamos, é difícil que a gente consiga amar o nosso semelhante. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Bem, quanto a críticas, né, foi dentro do padrão das cartas, uma das coisas, né, era o elogio. A outra coisa foram as críticas. Crítica ao esfriamento do amor por Cristo, né? E a gente pode ver alguns sinais desse esfriamento do amor por Cristo, né? Vamos lá, falta de prioridade para Deus, o distanciamento, colocar Jesus ao largo, né? Então isso é um sinal de esfriamento do amor. Um outro sinal de esfriamento do amor, negociar com a carne, permissividade diante de algo que já não somos mais inocentes, relativizar valores morais, não é tão errado assim. Um outro sinal de esfriamento, motivação fundamentada ou movida por circunstâncias, né? Se não tiver ar-condicionado a 15 graus, a minha motivação já está balançada. Outro sinal, voltar às práticas antigas, despir-se das vestes de santidade, o que para trás ficou, para trás tem que ficar. Não podemos ter, né, o desejo de ser o lixo que fomos no passado, o lixo do pecado. Não podemos aceitar nutrir o que vivemos no passado. Não podemos ser flexíveis, não podemos negociar com a carne. E para isso, obviamente, que temos que ser o quê? Vigilantes. Um outro sinal de enfraquecimento, esquecer-se das responsabilidades do discípulo, né? A acomodação, né? Então, isso é uma coisa que eu, né, não sei se vocês já perceberam, né, mas além de pregar a palavra com sustentação profunda, biblicamente falando,
né? Movimentar os diferentes nichos dentro da igreja para que não seja gerada em momento algum acomodação. E isso gera trabalho para este que vos fala. E a única coisa que este que vos fala espera é que haja um embarque nesse navio. Apenas isso, para que Deus faça a obra. Um dia eu planto, outro dia alguém rega, quem dá o crescimento é Deus. Não tenho dúvidas contra isso. Eu estou fazendo a minha parte. E é preciso, né, que a igreja responda a isto, porque há um esforço grande. E obviamente que eu quero avançar. Eu não quero ficar apagando incêndio como um bombeiro de Cristo, toda hora. Eu quero avançar, mas eu sou um só. Eu preciso, né, ter também a minha mente livre para poder pensar em algo futuro. E a luta do presente é grande, mas se a luta do presente é grande, que a gente já sabe, e ainda junta a meninice nessa caminhada, isso se torna mais difícil, né? Então, trabalhar contra a acomodação, né, dos obreiros tem sido uma meta minha, né? E é por isso que estamos fazendo reflexões, é por isso que estamos cumprindo uma meta bíblica de leitura da palavra, é por isso que no encontro, dentro dos casais, estamos gerando a lista de iniciativas para semanalmente estar, né, acompanhando, né? E é essa leitura que a igreja tem que fazer, né? Não é a leitura de que tem um general, aliás, um almirante, cobrando, né? Um almirante cobrando, né? Impondo determinadas coisas para que sejam feitas. A visão, ela precisa ser maior, mais ampla, de um coração mais quebrantado, com uma visão e discernimento espiritual do que está sendo feito, né? Um outro sinal de esfriamento do amor por Cristo é falta da alimentação, né? Vamos trazer para a nossa realidade como carne. Se a gente não come, a gente fica fraco. Por sua vez, se a gente vê alguém dentro da igreja sem vontade de comer a palavra de Deus, é um sinal de esfriamento do amor de Cristo. E por fim, né, um outro sinal do esfriamento do amor de Cristo é enterrar dons. Enterrar dons. E aí, igreja, deixa eu transmitir uma mensagem importante para vocês, né? A palavra de Deus diz que a uns Deus dá mais do que a outros, sim ou não? Deus cobrará de quem mais? Do que recebeu mais. Mas o fato de ter recebido um apenas não quer dizer que seja para fazer as coisas de qualquer maneira. É preciso ter ordem, zelo. Porque antes de qualquer coisa estamos diante dos olhos de quem? De Deus, que entregou apenas um dom ou um talento. Mas ele entregou apenas um porque ele sabe o que vamos produzir com apenas um, e não 5, e não 10. Isso não pode ser caminho para a negligência, a desobediência, o enfrentamento, faltas, atrasos, algo que não seja coerente com a excelência. Seja 1, seja 5, sejam 10. O que Deus espera de nós é viver o padrão de excelência naquilo que Deus nos coloca, porque Ele é excelente. O padrão dele é de excelência. E esse tema é tão importante que hoje nós estaremos ministrando sobre isso. Servir a Deus com excelência. Com excelência, não é com mediocridade. E a instrução, arrependei-vos, né? Segundo Crônicas, eu gosto também muito desse versículo, capítulo 7, verso 14, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos,
Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia de Deus. 2 Pedro capítulo 3, verso 9 diz, não retarda o Senhor a sua promessa como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, aguardando o quê? Que não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao quê? Ao arrependimento. Mateus 3:8 diz, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, né? E obviamente que a palavra de Deus é muito sábia em dizer que nem sempre o que escutamos é motivo de alegria, mas se aceitamos a palavra de Deus, depositamos no coração e não, né, entra por um e sai pelo outro, mas depositamos no coração e deixamos ser trabalhados pela palavra de Deus, né, e vai gerar exatamente isso aqui, frutos de justiça, frutos de arrependimento, né? Então, agora, né, é importante, depois de feitas essas primeiras considerações, apresentar o termômetro espiritual das igrejas dos dias de hoje, ou seja, fazendo um paralelo com aquilo que nós lemos, né? E, ao mesmo tempo, algumas reflexões para nós, né? Porque, como eu digo, de toda leitura que fazemos da palavra de Deus, precisamos extrair o maná espiritual para a nossa vida, né? Então, também aprendemos com os erros, né? E é por isso que a Bíblia não é só de acertos. Tem acertos, muitos, mas existem pessoas que erraram exatamente para mostrar para nós como Deus viu e o que aconteceu com esse tipo de gente, né? Então a igreja de Cristo precisa ser intolerante, né? Não é intolerante à lactose, não, é intolerante à heresia e com o pecado moral. As pessoas hoje buscam experiência e não a verdade. Projetos radicais que eu digo. E é interessante ver adeptos de projetos radicais que estão com medo de seus filhos estarem andando no mundo. Confiam tanto nos projetos radicais, mas com seus olhos estão vendo algo que não está acontecendo. É o choro de uma noite, é a alegria de uma manhã, mas não é conversão no coração, é uma experiência conduzida, muitas vezes. Elas não querem pensar, querem sentir. Elas não querem doutrina, querem as novidades, revelações, os sonhos, visões, querem facilidade. São quase que, não vou dizer não. Elas não querem estudar a palavra, querem escutar testemunhos eletrizantes, elas não querem o evangelho da cruz, buscam o evangelho dos milagres, elas não querem Deus. Elas querem, antes de mais nada, as bênçãos de Deus, né? Então esse é um termômetro das igrejas. Não vamos generalizar, nem estou aqui nem tenho competência para dizer muito algumas, mas é fato. Só o fato de ser algo real em uma igreja já é suficiente para colocar esse alerta para nós, exatamente para combater toda voz interior nociva, daninha, destrutiva àquilo que Deus nos chama a fazer com zelo e decência na casa de Deus. Estamos vivendo a época da paganização da igreja. A igreja oferece o que o povo quer ouvir. A igreja está pregando outro evangelho, o evangelho do descarrego.
da quebra de maldições, mesmo para os salvos, da prosperidade material e não da santificação, da libertação, do arrependimento. A igreja está perdendo a capacidade de refletir. Estamos vendo uma geração de crentes analfabetos da palavra de Deus. Crentes ingênuos, meninos, espiritualmente falando. Há uma preguiça mental doentia. Os crentes engolem tudo o que lhes é oferecido em nome de Deus, porque não estudam a palavra de Deus. Crentes que já deveriam ser mestres, isso está na palavra de Deus. Crentes que já deveriam ser mestres, ainda estão como crianças, agitadas de um lado para outro ao sabor dos ventos da doutrina. Ao invés de serem mestres, ainda são meninas. Correm atrás da última novidade, são ávidos pelas coisas sobrenaturais, mas deixam de lado a palavra do Deus vivo, né? Deus nos chama a nos apresentar por sacrifício vivo, santo e agradável aos olhos dele. Vivo, santo e agradável aos olhos dele. Então, ler a palavra diariamente deveria ser um prazer. É uma necessidade. Mas se não está nesse nível, ok, então viva esta palavra que Paulo disse. Sacrifique-se. Para que isso gere dentro de você uma mudança comportamental ao ponto de entender que isto é tão vital quanto um banho, quanto um café da manhã, um almoço, uma janta, um trabalho, um salário. Hoje, muitos crentes querem a coroa sem a cruz, querem a riqueza sem o trabalho, querem a salvação sem conversão, querem as bênçãos de Deus sem o Deus das bênçãos. A igreja atual está perdendo a capacidade de sofrer pelo Evangelho. A igreja hoje prefere ser reconhecida pelo mundo do que conhecida no céu. Eu estou apenas apresentando um termômetro espiritual das igrejas nos dias de hoje e que serve de reflexão para nós. Perdeu a capacidade de denunciar o pecado. A igreja está se transformando em negócio familiar. O púlpito está se transformando num balcão. O evangelho num produto. E os crentes em consumidores. Aqui não. Odiar o erro e o mal não é o mesmo que amar a Cristo. Eu vou repetir. Odiar o erro e o mal não é a mesma coisa que amar a Cristo. São duas coisas muito distintas. Até o ateu, por vezes, odeia o erro e o mal na percepção dele, na leitura dele. Está longe disso aqui. O trabalho de Deus não pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Deus está mais interessado em relacionamento com Ele do que em trabalho para Ele. O trabalho de Deus não pode tomar o lugar de Deus na nossa vida, né? Arrependimento, isso aí é interessante porque eu tem 2 domingos que preguei sobre, ou 3, que eu preguei sobre arrependimento. Então eu fiz assim um extratozinho só para poder lembrar isto, né? Porque uma das exortações era de arrependimento, as 7 igrejas. Arrependimento não é emoção. Não é emoção. Arrependimento é decisão. É atitude. Não precisa existir choro. Basta decisão. O filho pródigo não se lembrou da casa do pai, mas ele voltou para a casa do pai.
Lembrança sem arrependimento se chama remorso. Eu sei que existem pessoas dentro das igrejas que não estão nem neste nível do remorso. Outros estão. Mas o gabarito de Deus não é nesses dois níveis, é no do arrependimento. João Batista abriu a sua boca para dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus abriu a sua boca para falar a mesma coisa. Essa foi a diferença entre Pedro e Judas. Arrepender é mudar a mente, é mudar a direção, é voltar-se na direção de Deus. É deixar o pecado, é deixar o pecado. É romper, deixar o pecado não quer dizer ser perfeito. É romper com o que está entristecendo o noivo. Não é arrependimento e novamente arrependimento, mas é arrependimento e frutos do arrependimento. Ninguém se arrepende de um pecado e continua praticando. Então, esses conceitos precisam estar claros primeiro dentro de nós. Não é para julgar, mas é para discernir quem está ao nosso redor e ver se está de fato vivendo o arrependimento, o remorso ou nada. Porque quem se arrepende de um pecado não pode mais continuar na prática desse pecado. É simples assim. Bem, simples assim, a leitura. A prática não é, mas a leitura é. Só um minutinho, por favor. Candeeiro é feito para brilhar. Se ele não brilha, ele é inútil. Ele é desnecessário. A igreja não tem luz própria, ela só reflete a luz de Cristo. Mas se não tem intimidade com Cristo, ela não brilha. Se ela não ama, ela não brilha. Então, quando fala de igreja, não fala apenas de igreja, instituição religiosa, mas fala também do templo do Espírito Santo de Deus. Tá bom? Eu vou parar aqui, porque existem outras poucas informações para podermos concluir. São termômetros e reflexões, então são conteúdos estanques, e a gente pode apresentar isso no próximo momento. Eu sempre acabo esquecendo, mas no momento em que nós estamos gerando uma gravação, né, e não tem o microfone que é disponibilizado para os irmãos, tá, eu peço o entendimento, apenas nesse período que estamos gravando a aula de Apocalipse, para que as dúvidas que eventualmente, né, se levantem, elas possam ser trazidas a mim após a aula, né, porque aí não dá aquele silêncio, né, para quem está vendo a aula ou assistindo posteriormente e não entendendo o que está acontecendo, ou de repente até pensando que está com uma falha no sistema de comunicação, né, da igreja, tá bom? Então, apenas algo que eu estou continuamente esquecendo. A irmã Isabel agora acaba de levantar sua mão, então não de maneira indelicada, mas apenas registrando isso para que a gente possa, né, se adequar a isso. Né? Irmã Rose, cadê ela? Semana passada veio aqui, me fez não sei quantas perguntas depois da aula, ficamos até quase 10 para as 10, respondendo algumas poucas milhões de perguntas que a irmã Rose fez. Perguntas de doutorado, né? Ela não veio com pergunta de escola da tia Teteca, não, de doutorado. Né? Doutorado. E aí depois a gente acabou respondendo aqui, tá bom? Então vamos ficar de pé, orar. E depois, por favor, irmã Isabel, vem aqui à frente para eu poder lhe escutar. E se souber, poder lhe responder. Se não souber, aí eu vou pedir a Laís, que está faltando. A minha assistente mirim, Laís, a mãe dela está aqui. É bom que ela até escuta, que eu já falei para ela, que a Laís já leu o livro de Apocalipse todo. E eu falo com a Laís, senti a sua falta na escola bíblica, você precisa estar junto comigo. Porque se eu não souber, eu vou recorrer a quem? Você já leu tudo, mas eu estou vendo que a Laís está dormindo. A Laís não veio novamente. Então agora a mãe está escutando, e para ela ver que é verdade o que eu falo nos ouvidos da Laís. Vamos orar. Senhor Deus e Pai,
Graças te damos, Pai, por essa manhã, por essa aula, pela dinâmica, Pai, por tudo que de fato se manifestou diante de nós, a mensagem clara, prática, daquilo que somos chamados, Deus, a fazer. Somos gratos por esse ambiente espiritual, ó Pai, por esse discernimento que o Senhor nos dá, nos concede, para que possamos, Deus, verdadeiramente nos afastar de coisas que desagradam o seu coração e avançar cada vez mais nessa estrada de maturidade que o Senhor, ó Pai, colocou em nossas vidas dentro dessa igreja. Assim oramos e nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém.